Esse é o segundo vídeo, vou falar agora sobre dano, mas antes eu vou só repassar uma parte das manobras que ficou faltando, que é, cada jogador tem uma manobra para fazer por turno, você vai escolher uma delas e vai realizar o que ela faz, o que ela fala, e você pode fazer mais manobras contanto que você tenha rapidez ou de alguma forma você ganhar alguma ação extra, porque em um turno você tem uma ação que você faz, e depois o outro faz, e depois o outro faz, e etc. E é só isso aí. E uma dúvida que me perguntaram: o tempo dos turnos vai aumentar com o decorrer da narração? Não. Talvez em um combate, tipo, que não seja relevante, em situações onde a gente prefira acelerar o tempo e não passar por todo esse sistema de estratégia e etc., a gente faça um combate simplificado, um combate com D20, que é aquele dado de 20 lados, onde a gente pensa em uma estratégia justa na hora e faz alguma coisa razoável para os personagens de vocês, entendeu? Pra gente não gastar tanto tempo fazendo essas estratégias, fazendo ações e movimentos complexos, para o jogo também se tornar mais fluido. Não vai ser toda a narração que a gente vai usar esse tabuleiro com essas regras, com tudo. Só em momentos importantes. Em momentos onde o combate realmente seja importante. Por exemplo, quando vocês forem enfrentar o Chacal. Ali é um combate importante e a gente usará esse tabuleiro se todos concordarem, claro. E vamos lá, mano. A próxima parte que eu vou falar é sobre o dano. Sobre morte, sobre pontos de vida e etc. Tá aqui, ó. Vamos lá, fiz umas anotações aqui. Danos em combate. Primeira coisa, mano. Os danos, obviamente, eles são reduzidos dos seus pontos de vida. Então, se você tomar 3 de dano, você vai perder 3 pontos de vida. E você vai ficar com 7 nesse caso, porque nosso amigo Bruce Wayne aqui só tem 6, só tem 10. Se você tomar mais 2, você vai perder mais 2 e vai ficar com 5. Se você tomar mais 4, você vai perder mais 4 e vai ficar com 1. E etc. Como funciona esse dano no geral? Vou explicar etapa por etapa para vocês. A primeira é... Tá aqui no... Calma aí, onde é que eu guardei o negócio? É aqui mesmo, só descer mais. A primeira coisa é o choque. Cadê o choque? Caramba, ô merda. Aqui, choque. Como é que funciona? Toda vez que seu personagem levar um dano no seu turno, você vai subtrair da destreza e da inteligência dele. Vocês não precisam fazer isso na ficha, tá? É só mental. Você vai subtrair o número de dano que você tomou do dado que você joga. Você vai tomar um modificador negativo, você vai ter uma penalidade. Por que essa penalidade? Vamos supor uma situação realista, não que o jogo seja realista, mas em uma situação realista, você toma um soco na sua cara, pô, e um segundo depois você sai correndo e... Não é assim que funciona. Você vai ficar, tipo, pelo menos por alguns milésimos, atordoado. E o número que você tomar de dano, por exemplo, você tomou 5 de dano. Não, na verdade, você tomou 3 de dano, foi pra 7. No próximo turno você vai ter um modificador de menos 3 em destreza e inteligência, e em todas as perícias que são baseadas neles. Esse número nunca ultrapassa 4. Por exemplo, se eu tomar 5 pontos de vida, de dano, eu teria menos 5 de modificador, mas isso não acontece, porque o máximo que eu posso ter de modificador negativo é 4. Então, é isso aí. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, isso aí só vai se aplicar no seu próximo turno, tipo, se você não tomar dano no turno seguinte, não fica por mais turnos, fica só por um. Tomou dano nesse, no próximo você toma um modificador e depois ele acaba. Só isso. Modificadorzinho simples que se chama choque. Depois disso a gente tem aqui a redução de dano, mano, que é essa paradinha aqui na ficha, essa RD aqui. Como é que ela funciona? Ela serve para reduzir o dano que você toma em determinadas partes do seu corpo. Vamos supor que você tenha uma armadura no seu peito que ela te dá um RD, que significa redução de dano, de 4. Isso significa que todo o dano que você tomar no seu peito, ele vai ser reduzido de 4. Vamos supor que você toma uma espadada, tomou 5 de dano, menos 4 da sua armadura no peito, você vai tomar só 1 de dano, vai ficar com 9 pontos de vida. Certo? E... agora vamos supor que você tem 4 de armadura no tronco e o cara acerta a sua mão. Você não tem a armadura na mão, então você vai tomar o dano inteiro. A menos que você esteja com alguma luva que forneça alguma proteção pra você e etc. Beleza. Aí você começa a se proteger no seu corpo inteiro. Isso se chama redução de dano. No próximo vídeo eu vou falar sobre o peso que seu personagem consegue carregar e o que acontece se você carregar peso demais. E... tá, vamos voltar pro combate aqui. Vamos lá, mano. Se você ficar com 1/3 da sua força nos seus pontos de vida, vamos ver quanto é 1/3 de 10.
10 dividido para 3, a gente tem 3,333, arredonda para o número mais próximo, que é 3 nesse caso. Então, se eu ficar com 1/3 dos meus pontos de vida, nesse caso 3, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar cambaleando. Meu deslocamento e a minha esquiva caem pela metade, arredondada para cima. Então, eu tomei 7 pontos de dano ao decorrer de um combate, fiquei com 3 pontos de vida, e eu tomo esse modificador. O que acontece? Deslocamento, que é 5, e a minha esquiva, que é 8, cai pela metade. Aqui vai ficar 2,5, arredonda para cima 3, e aqui vai ficar 4. E eu vou jogar com esses valores agora. O meu deslocamento, em vez de andar 5, eu vou andar só 3 hexágonos por turno, e etc. Bem de boas. Aí, vamos supor que os meus pontos de vida, mano, chegaram a 0. O que acontece com o meu personagem? Ele morre? Não, ele não morre, porque ele não tem só 10 pontos de vida. E os pontos de vida dele vão muito além disso. Vou te explicar pra vocês agora. Quando ele chega com 0 pontos de vida ou menos, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer um teste de HT, que é isso aqui, ó, HT. Vai ter que testar isso, jogar os dados, no início do próximo turno. Se ele falhar, o que acontece se ele falhar? Ele perde a consciência. Ele apaga, ele capota no chão. O que acontece se ele for bem sucedido? Ele vai agir normalmente nesse turno, com os modificadores de cima, que tipo, ele continua com tudo que está atrás dele. Só que ele vai ter que fazer esse teste todos os turnos em que ele jogar. A menos que ele não queira fazer nenhuma ação. Aí não é necessário o teste, mas todo turno que ele for fazer uma ação, ele vai ter que fazer esse teste de HT para não desmaiar, porque o personagem já está em um nível de ferimentos considerável, ainda que não seja tão grave, mas ele já está ferido, com chance de apagar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Ele tem 10 de saúde. Ele tem que tirar 10 ou menos no dado pra não apagar. E a gente teve 14. O cara desmaia, mano. Ele toma uma pancada tão forte quando os pontos de vida dele chegam a 0 ou menos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Que ele desmaia, mano. E vocês ficam na vantagem. Vocês derrubaram o Chacal porque vocês zeraram os pontos de vida dele e ele caiu sem chance de reação. Agora, vamos supor, mano, que ele fique a menos uma vezes a força dele. Como assim? A força dele é 10, não é? Então, se ele ficar com a força dele 10 vezes menos 1... Não, essa calculadora é uma bosta. Mas vai dar menos 10, 10 negativo. Ou seja, se ele ficar com algum múltiplo da força negativo, se a força for 10, ele ficar com menos 10. Se a força for 13, ele ficar com menos 13. Se a força for 20, ele ficar com menos 20, etc. O que acontece com o nosso personagem, cara? Ele vai ter que fazer um teste de saúde pra não morrer agora. Agora ele corre risco de vida. Se ele falhar com uma margem de 1 ou 2... Como assim, cara? A minha força é 10, certo? Então, se eu falhar com 9, se eu tirar 9... Não, na verdade 11. Se eu tirar 11 no dado, ou 12 no dado, que é uma falha com margem de 1 ou 2, ele vai ter um ferimento mortal, mas ele continua vivo. Agora, se ele falhar com 3 ou mais, nesse caso aqui, se eu tirar um 13 ou mais no dado, o meu personagem morre. No caso de sucesso, se ele tiver um sucesso nesse teste aqui, ele vai continuar fazendo esse teste de cima todas as vezes, mas ele não vai mais precisar fazer o teste para não morrer. Como assim? Vou explicar para vocês. Cheguei aqui em menos 10 pontos de vida. Atual, fiquei com menos 10. E vou fazer um teste para ver se eu não morro, mano. Fazer um teste de saúde aqui. Vamos ver se o personagem vai morrer. Tirei 8, cara. Meu personagem tá vivo. No próximo turno eu vou ter que fazer um teste para não morrer de novo? Não, não vou ter que fazer. Eu só vou ter que fazer um teste para ele não apagar. Para ele não desmaiar. Isso se eu quiser fazer uma ação, porque se eu não quiser ele pode ficar lá tranquilão, quieto, e ele não vai ter nenhum problema. Ele vai ficar lá descansando com os socorros que ele receber, claro, tipo, se ele estiver sangrando ele vai continuar perdendo ponto. Mas ele consegue ficar lá numa boa, mano. Entenderam? Agora, o que acontece se eu continuar perdendo pontos de vida? Vou ter que fazer teste pra não morrer? Vai, toda vez que ele ficar com um múltiplo negativo. Por exemplo, se eu ficar com menos 10, eu faço o teste. Nesse caso, se eu ficar com menos 20, com menos 30, com menos 40, eu vou ter que fazer esse mesmo teste, sem modificador, toda vez que eu encontrar um múltiplo da minha força nos meus pontos de vida negativo. Aí eu faço o teste pra não morrer, só que eu não tomo mais nenhuma penalidade, mano. O personagem ele já tá muito ferido nesse caso aqui. Quando ele fica com menos 5 vezes a força negativa, nesse caso menos 50, o personagem morre. Ou seja, isso significa que os personagens de vocês eles não têm 10 pontos de vida. Ele tem 10 vezes 6, um personagem recém-criado ele tem 60 pontos de vida. Um personagem tanque, por exemplo o Orc, que ele começa com mais ou menos uns 25 de vida, ele vai ter 150 pontos de vida, o que torna ele muito resistente e muito difícil de ser morto. Ainda mais por causa da casca que ele ganha toda vez que ele acorda,
por causa da redução natural que ele tem de dano, entre outras coisas, mano. Ele é um personagem muito forte em combate corpo a corpo. Um orc dá conta de matar uns 8 ou 9 humanos antes de começar a sentir uma certa dor. São muito combatentes. Beleza, mano. Foi essa parte aqui do dano, do ponto de vida, das penalidades que vocês tomam. Isso tudo tá no livro, tá? É só vocês darem uma lida lá depois. Tipo, eu preciso que vocês leiam essa parte pra vocês entenderem o sistema que vocês estão jogando. Aí, próxima coisa, eu anotei aqui. Ferimentos mortais. É quando você falha nesse teste aqui pra não morrer. Quando você tem uma falha de 1 ou 2. Você tem um ferimento mortal. E o que é esse ferimento mortal? Vamos lá nele. Ferimentos mortais. Se for mortalmente ferido, o personagem ficará instantaneamente incapacitado. Ele pode ou não permanecer consciente, a critério do narrador. Se ele sofrer mais lesão e tiver que fazer outro teste de HT para evitar a morte, qualquer falha matará ele. Enquanto ele estiver mortalmente ferido, o personagem terá de ser bem sucedido em um teste de saúde, teste de HT, a cada meia hora para evitar a morte. Se falhar, ele morre. Beleza, isso é o básico. O que acontece, mano? Fiquei na beira da morte aqui, ó. Fiquei na beira da morte. Falhei com a margem de 2 aqui, ó. Meu personagem tava na merda. Eu tenho 10 de saúde, mas eu tive 12 no dado. Ainda tô vivo. O que isso significa? Significa que a cada meia hora eu tenho que fazer um teste de saúde pra mim não morrer. Se eu falhar nesse teste, por 1, por 2, por quantos for, meu personagem morre. Mas se eu conseguir ter sucesso a cada meia hora, eu vou me mantendo vivo na força do ódio, mano. Eu não morro. Vocês conseguiram entender a dificuldade que é pra matar um personagem de vocês nesse jogo? É muito louco, mano. É um sistema muito bem trabalhado que abrange muitas coisas. Também temos aqui os ferimentos graves, que é mais tipo um atordoamento. O que acontece? Um ferimento grave é qualquer lesão que provoca perda de PVs maior do que metade da quantidade total de pontos de vida. Ou seja, meus pontos de vida são 10. Se eu tomar a metade disso, mais da metade disso de uma vez em dano, a metade disso aqui é 5. Ou seja, se eu tomar 6 pontos de dano de uma vez, eu vou ter um ferimento grave. E o que acontece? Todo ferimento grave exige um sucesso no teste de HT para evitar que o alvo seja derrubado e fique atordoado. Isso significa que, se você tomar mais da metade dos seus pontos de vida em dano de uma vez, depois de ter reduzido pela RD, depois de tudo, se der 6 ou mais de dano nesse caso, você vai ter que fazer um teste de saúde para tentar ficar acordado. Senão você vai apagar, parceiro. Você vai cair atordoado e desmaiado. E atordoamento é tipo um atordoamento. Toda vez que você sofrer um ferimento grave, vocês não precisam explicar isso. Isso aqui é só vocês lerem. Atordoamento é bem fácil. Vocês vão ficar incapacitados, inconscientes e etc. Mas leiam, tá? Porque tem regras específicas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Morte instantânea. Isso aqui é importante, mano. Morte instantânea. Cadê aqui? Aqui, ó, morte. Mano, decapitações, degolações, etc. Esse tipo de ataque, mano, dependendo de como vocês realizarem certos oponentes, vocês vão matar os caras instantaneamente, mano. Se você cortar a cabeça dele, se você perfurar o cérebro dele de um jeito certo e ele depender disso pra viver, se você arrancar o coração dele, dependendo do que você fizer, você não vai ter nem que continuar um combate. O jogo vai acabar ali, vocês vão matar o cara, entendeu? E isso é considerado no jogo, mano. Isso aqui é levado em consideração. Eu ainda não fiz nenhuma regra de sangramento, mas eu vou adicionar ela no livro antes dele ficar pronto, junto com a disciplina tenebrosidade que falta. Cura e primeiro socorro, tipo, é bem de boa, cura natural, você descansando, você vai recuperar seus pontos de vida perdidos. A não ser que esse dano não possa ser curado, alguma magia específica, etc. Você vai fazer um teste de HT no final de cada dia, com uma refeição decente. Se for bem sucedido, você vai recuperar 1 PV por dia. Então cuidado pra vocês não ficar apanhando por aí, porque o bagulho demora pra vocês se recuperarem, entendeu? A menos que a sua raça tenha algum bônus que faça você se recuperar mais rápido. E é isso aí, galerinha. Amo vocês, mano.